Já passaram de passados 10 minutos parece uma boa hora para darmos início à sessão. O microfone está assim, ouve-se bem, sim, mas parece haver assim um bocadinho de feedback, não é? Vou ajustar um bocadinho. Sim. Então, muito boa tarde, que bom que eu queria ver-vos aqui. Sejam muito bem-vindos, eu espero que tenham uma sessão muito feliz, muito gratificante. Nós viemos aqui, sobretudo, celebrar. E cabe-me fazer muitos agradecimentos. Eu não vou esconder que tenho uma cábula algo extensa, tenham paciência, mas cabe-me, em primeiro lugar, agradecer a todos quantos aceitaram participar nesta sessão e, particularmente, nesta mesa de abertura, a professora Mariana Liz, diretora do Centro de Estudos Comparatistas, a doutora Catarina Homem Marques, aqui como representante da Tinta da China, que editou o volume, a professora Joana Matos Frias, diretora do Departamento de Literaturas Românicas, e o professor Hermenegildo Fernandes, diretor da Faculdade de Letras, a quem vou dar a palavra a seguir, por esta mesma ordem. Depois também é preciso agradecer a pessoas e a instituições e pessoas que representam instituições que estiveram mais diretamente relacionadas com a criação deste livro, a começar, claro, pela Tinta da China, que não só acolheu a ideia, acolheu o projeto, como depois nos acompanhou ao longo de todas as etapas que implicaram a criação deste livro. É um livro multifacetado, portanto as etapas foram bastantes e nós agradecemos de facto muito o companheirismo, a colaboração nesse trabalho, em particular a Ruth Dias Paiva, pela comunicação editorial, e também não esquecer o esmerado trabalho de revisão editorial da Inês Hugon. Também temos de agradecer muito ao Centro de Estudos Comparatistas, sobretudo ao professor Hélio Alves, o anterior diretor, e agora à nova diretora, a professora Mariana Liz, pelo apoio financeiro, institucional, moral, enfim, todo o apoio que foi necessário, primeiro para a realização do Congresso em 2023 e depois também para a concretização deste livro como resultado desse Congresso e não só. De forma mais indireta, mas não menos importante, temos de agradecer à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, que justamente, enfim, é a morada do Centro de Estudos Comparatistas agora, já há quase 28 anos, e que na altura acolheu, nesta mesma sala, o congresso que marcou, que assinalou os 25 anos do Centro de Estudos Comparatistas, ao mesmo tempo que prestava um tributo à professora Helena Buesco em 2023, e alguns dos participantes estão aqui hoje. Não é que bom rever-vos agora, quase 2 anos e tal depois. Agora, numa nota um pouco mais pessoal, também temos de agradecer muito à professora Luísa Afonso Soares. Onde é que está a professora Luísa? Professora Luísa, obrigado. Obrigado em meu nome e em nome da Ângela. Enfim, pela companhia, porque a professora Luísa co-organizou este colóquio em 2023 connosco e o seu talento diplomático foi muito útil, foi uma ajuda preciosa e também foi uma ajuda preciosa o encorajamento que ela nos deu a partir daí também para a concretização deste livro. Numa nota ainda mais pessoal, e eu espero que ela não fique um pouco aborrecida por eu estar a fugir ao que nós tínhamos combinado, eu tenho de agradecer à professora Ângela Fernandes, que foi minha colega e cúmplice na criação deste livro, mas antes disso foi minha professora. E foi minha professora, assim, no verdadeiro sentido do termo. Ou seja, foi uma pessoa cujo olhar deixou em mim uma marca muito importante. Há quase 20 anos, Ângela, eu estive a fazer as contas, embora nós tenhamos estes semblantes joviais, há quase 20 anos, num pavilhão que era o Pavilhão Novo, etc, etc. Mas eu lembro-me muito bem de
de aulas, autores, obras, de como foi importante ler com a Ângela, Ramão Gomes da Lacerda, Jorge Luís Borges, Machado de Assis, que depois agora reclamo como o meu, enfim, uma série de coisas. E eu imagino também que se a Ângela é em parte também herdeira do legado da professora Helena Buesco, eu acabei por ser também em parte herdeiro desse legado, e é assim que um legado se vai transmitindo, e nós acabamos todos mais ou menos alunos da professora Helena Buesco. Em quarto e último lugar, também um agradecimento cabe aos indispensáveis para que este livro existisse. Por um lado, todos os autores de ensaios e de depoimentos que contribuíram com textos, sem esquecer, claro, os signatários da tábula gratulatória. Mas o conjunto dos ensaios e dos depoimentos, dos testemunhos, de facto, enfim, dá bem nota, e quem já pôde folhear o livro sabe disso, dá bem nota do alcance, da diversidade, da importância académica e académicos e humanos do labor da professora Helena Buesco. E humanos no sentido muito forte também do termo, porque organizar este conjunto de ensaios e depoimentos fez-nos a nós, a minha Ângela, lidar muitas vezes com testemunhos que davam conta não só de um impacto intelectual, mas também de uma componente de amizade, enfim, de outro tipo de lições que nós também vimos aqui, às faculdades de humanidades, aprender. E, por outro lado, resta-nos a todos nós agradecer à professora Helena Buesco, que é a razão por que aqui estamos. Um agradecimento à altura teria de ser assim muito extenso, não posso fazer, portanto vou reduzi-lo ao mínimo. Obrigado, professora, por tudo o que nos ensinou e por nos ter tocado e continuar a tocar em termos intelectuais, mas também por ter tocado os nossos corações. Isso pode parecer uma fraqueza, mas não é, porque não é, até etimologicamente falando, não é? Ter um coração é ter coragem. E essa é a lição que a professora Helena Buesco nos transmite, creio eu, na relação, a ter essa coragem, a ter coração e a ter intelecto, a ter cérebro, na relação com a literatura e na avaliação da relação da literatura com o mundo, que é uma articulação de que ela nunca se esquece. Muito obrigado, professora. E, portanto, vou agora passar a palavra à diretora do Centro de Estudos Comparatistas, a professora Mariana Lix. Boa tarde a todas e a todos, e muito obrigada pelo convite para estar aqui. Enquanto atual diretora do Centro de Estudos Comparatistas, é uma grande honra poder participar desta homenagem à professora Helena Buesco, que foi fundadora do Centro de Estudos Comparatistas, e poder participar de um evento que nasce também com a comemoração dos 25 anos do Centro em 2023. O Centro de Estudos Comparatistas, como se vê, aliás, na introdução do livro, caracteriza-se pelo seu espírito de cruzamento interdisciplinar e intergeracional, isto diz mesmo na introdução, não fui eu que inventei, de diálogo entre diferentes tradições académicas e culturais, e acho que é este o espírito que nós temos tentado manter e que espero que também seja parte desta homenagem à professora Helena Buesco. O livro lê-se também na introdução um tributo ao passado, uma análise do presente e é um gesto de abertura para o futuro, e, portanto, nesta minha muito breve intervenção, eu acho que é importante nós reconhecermos que o legado da professora Helena Buesco passa pela adoção de um rigor científico, de atenção ao pormenor, por uma visão que é interdisciplinar e que é crítica do mundo, isso é tão importante no mundo atual, na era contemporânea, e uma visão crítica do mundo que não é só transnacional, mas que é sempre internacional, e este é o caminho que, homenageando uma das fundadoras do Centro, nós queremos traçar rumo aos seus 30 anos, que na verdade estamos mais perto já dos 30 do que dos 25. Portanto, muito obrigada, muitos parabéns, e passo a palavra à doutora Catarina. Boa tarde, acho que me ouvem se eu falar. Boa tarde a todos e a todas. Em nome da Tinta da China, começo por agradecer a vossa presença, obviamente. Estou aqui
só para partilhar, para fazer alguns agradecimentos também, para partilhar da nossa alegria por podermos fazer parte desta homenagem, humildemente, no papel que nos coube, à professora Helena Buesco, que é também nossa autora e a quem agradeço por tudo o que já aqui foi dito e mais, mas também por confiar em nós. Lançámos recentemente o livro Camões Poeta, que recomendo que leiam, acredito que estejam aqui muitos fãs da professora, portanto faço já a publicidade. Mas sim, é um orgulho para nós publicarmos a obra da professora Helena e também termos podido colaborar e contribuir para concretizar este livro de homenagem. Claro, quando a Amanda e a Ângela nos contactaram, ficámos entusiasmados e com vontade logo de levar isto adiante. É eles que também temos de agradecer aos dois por terem coordenado este projeto. Não é fácil, nós sabemos coordenar projetos com muita gente, com muitos textos. Agradeço também a todos os autores, todas as pessoas que contribuíram com o seu trabalho para construir este livro. E claro, tenho de agradecer ao Centro de Estudos Comparatistas que o tornou possível por apoiar esta edição e à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, à FCT também, portanto, todos em associado permitiram-nos também participar. Obrigada aos restantes membros da mesa e queria também antecipadamente agradecer a quem vai depois fazer uma apresentação mais cuidada do livro, que não me compete a mim fazer, à professora Cristina Rafael Cordeiro e ao professor José Pedro Serra, por aceitarem também dar a sua palavra e o seu contributo para divulgarmos este livro e, sobretudo, esta homenagem, que, mais uma vez reitero, é o mais importante e que estamos muito felizes por poder participar. Obrigada. Professora Joana Matos Frias, por favor. Muito obrigada, muito boa tarde. Eu vou abreviar os cumprimentos, cumprimentando o Sr. Diretor, a professora Emília Silva de Fernandes. Uma das homenageadas, na medida em que o Centro de Estudos Comparatistas, que é quase uma metonímia da professora Helena Buesco, é também homenageado neste livro, mas queria cumprimentar a professora Helena Buesco e cumprimentar também muito especialmente os professores Ângela Fernandes e Amália Reis pela preparação cuidadosíssima deste livro e de tudo o que esteve também na base da preparação deste livro. Eu estou aqui na condição de diretora do Departamento de Literaturas Românicas, não me esqueci, e sobre isso tenho uma breve frase, porque obviamente uma das coisas que este livro evidencia é que a professora Helena Buesco, que é uma figura decisiva do Departamento de Literaturas Românicas desta faculdade, perdoem-me lembrar, mas desde o fim dos anos 70 do século passado, é uma das grandes responsáveis pela visibilidade e pela projeção que este departamento teve ao longo de muitas décadas, tanto no plano nacional quanto a nível internacional. A diversidade de contributos e de colaborações e de testemunhos, de ensaios que estão incluídos no livro dá muito conta desse reconhecimento, não é? Que é um reconhecimento que é aqui manifesto por colaboradores e colegas de muitíssimas universidades e que obviamente decorrem muito de uma dupla figura, que é a figura da professora, não é? E nesse sentido é uma herança quase perfeita, não é? Recuperando o título de um dos seus livros mais recentes, e é também a figura de uma espécie de ativista da literatura comparada, se é que podemos descrever como ativismo aquilo que alguns de nós vão fazendo em determinadas áreas. Eu, quando recebi o livro, vou só destacar o título de um dos ensaios, porque coincide com a autoria de um dos organizadores, que é o ensaio da professora Ângela Fernandes, que tem um título que me parece que sintetiza bem o espírito do livro, que é Literatura Comparada, Entusiasmo e Esperança. E a primeira coisa em que reparei talvez tenha sido na palavra hoje, isto é, porque este é um livro que reúne reflexões sobre a literatura comparada ontem e hoje,
Nesse sentido, ele evita duas coisas. A primeira delas é talvez a futurologia, não é? Havia uma publicação recente que é o Futuro da Literatura Comparada, dos Estudos Comparados de 2017. Nesse sentido, o hoje talvez seja realmente a coisa mais importante, associada a esse entusiasmo, não é? E essa possibilidade, e também evita e distancia-se uma coisa que graçou muito nas últimas décadas, que é aqueles diagnósticos de crise de tudo, dos campos disciplinares, etc. O que me parece muito entusiasmante e esperançoso neste livro é uma coisa para que o Doherty chamava a atenção, que é muito difícil nós definirmos a essência de um campo disciplinar, mas é muito fácil fazê-lo quando reconhecemos que há livros que alteram o paradigma dos campos disciplinares. E quando vemos a forma como a maior parte dos colaboradores deste livro conversam com vários dos livros da professora Helena Buesco, percebemos que eles realmente são responsáveis por dizer qualquer coisa ao campo disciplinar da literatura comparada e dos estudos comparatistas da atualidade. Nesse sentido, talvez este livro possa ser a floresta reencantada 25 anos depois. Tem agora a palavra o professor Gil Fernandes, diretor da Faculdade de Letras. Momento com alguma emoção, eu estive em várias homenagens à professora Helena Buesco, também na concessão do título de professor emérito, ainda não era diretor da faculdade, era diretor da área. Portanto, vou manter uma certa ordem, vou ser muito breve, mas vou manter uma certa ordem, começando por, evidentemente, cumprimentar a mesa, os organizadores do volume, da editora, a professora Joana Marques Frias, diretora do Departamento de Românicas, vou abreviar também, usando o Veijergal Universitário, e a professora Mariana Liz, diretora do Centro de Estudos Comparatistas, e também saudar, para mim, então, destaque o professor, os apresentadores, o professor José de Serra e a professora Cristina Paulo Cordeiro, e também o diretor da área de LAC, o professor João Dionísio, partilha comigo tantas agruras no governo e felicidades também, no governo, no ar do governo da escola. E, evidentemente, destacaria a destinatária do volume, que conheço há muito tempo e tinha razões particulares para a conhecer, porque estão aqui algumas pessoas, eu sou de História, como é sabido, e há aqui alguns estudadores na sala, isso também diz alguma coisa sobre as ligações da professora Helena Buesco fora do seu próprio campo disciplinar, mas havia também algumas razões privadas que me ligavam a membros da família da professora Helena Buesco, uma das quais presente aqui na sala, a professora Isabel Buesco, também muito cumprimento, que me fizeram travar o conhecimento relativamente precoce com a professora Helena Buesco. É para mim completamente evidente, a partir de um ponto de vista externo, é para mim completamente evidente o papel fundamental que a professora Helena Buesco desempenhou na área dos estudos literários na Faculdade de Letras, o papel ordenador e o papel criador que desempenhou. Isso é completamente evidente a partir do ponto de observação que foi externo. E, nesse sentido, este tipo de eventos são, por um lado, completamente merecidos, porque é aquilo que um académico de topo espera que, em certo sentido, lhe aconteça quando já tem mais tempo por trás de si do que à frente, o que é inelutável e são as regras da vida, mas no momento também em que a nova demografia faz com que o tempo que tem à frente possa ser muito mais longo do que era há 50 anos atrás. E isso lança-nos a todos numa espécie de otimismo acerca daquilo que ainda podemos fazer quando finalmente estamos libertos de todas as coisas que vão obstruindo o fluir da nossa produção. E creio que a professora Helena Buesco se encontra precisamente num desses momentos felizes em que pode fazer muitas coisas que seguramente já tinha pensado fazer há mais tempo
e não tinha feito todas aquelas que queria fazer. E ainda vai fazer seguramente muito mais coisas. Por outro lado, chamou-se aqui a atenção para, para aquilo que o livro é, e o livro é, eu já me ofereci o livro há algum tempo, e agradeço aos realizadores isso mesmo, aquilo que o livro é o que deve ser numa situação destas. E aquilo que é também não só uma interligação entre campos disciplinares, eu acho que isso é fundamental, não é? Mas também uma interligação geracional. E creio que esse ponto é absolutamente fulcral na academia. Isso é a academia. E sem essa interligação geracional não há academia. E porquê é que eu estou a sublinhar? Isto poderia parecer uma coisa que se diz sempre, não é? E, eventualmente, poderia dizer-se sempre, mas hoje é talvez mais importante dizer do que alguma vez foi. Porque, talvez nunca porque, até algumas décadas atrás, essa interligação geracional, essa espécie de fluxo, era dado como bom e inevitável. E creio que hoje assistimos a alguns exemplos que contrariam essa boa prática e que nos fazem temer acerca da possibilidade da sua sobrevivência. Esses desafios, aliás, são desafios que afetam, neste momento, a academia no seu conjunto. Desafios que têm a ver com a perda de memória interna, com a substituição rápida de gerações, com a produção de atos que as próprias circunstâncias de organização das carreiras acabaram por terminar e também as circunstâncias demográficas, isto é, a geração que entrou nos anos 70 ou 80, de facto durou muito, ao contrário do que acontecia antes, que não durava sempre, não é? E por outro lado, essa geração acompanhou uma rápida expansão da universidade, multiplicação do número de universidades, crescimento das escolas, e isso determinou a entrada de uma grande massa de docentes, em todas as áreas, que fizeram as suas carreiras durante estas décadas. Essa evolução determinou também uma saturação de carreiras e determinou que muita gente chega à carreira, também por razões que têm a ver com a própria mudança do SCDU, chega à carreira excessivamente tarde. Francamente, preocupa-me, e não cheguem todos. E provavelmente nunca chegaram todos, e é impossível que cheguem todos. E quem está do ponto de vista da gestão sabe, quem está do lado da gestão sabe que é impossível que cheguem todos. Isso tem, evidentemente, perigos. Um dos perigos é o do hiato geracional. E o de investigadores ou pessoas que chegaram há pouco tempo, efetivamente, sejam chamados a desempenhar funções sem terem necessariamente percorrido cursos honorum. E o curso honorum é um curso honorum simultaneamente do lado do governo, aliás, não é separável, do lado do governo e do lado da atividade oficinal que é nossa. Todos nós temos uma oficina. Não é? Há um livro famoso que é a Oficina do Historiador. E todos nós temos uma oficina, temos particularidades oficinais. Não é? E essas particularidades oficinais têm de ser aprendidas. Eventualmente, tudo aquilo que nós somos em potência já éramos quando tínhamos 25 ou 30 anos. Mas não éramos as mesmas pessoas que somos aos 50 ou aos 60, seguramente. Nem tínhamos as mesmas capacidades. E qualquer autoexame interno mostra isso. Portanto, aquilo que eu queria deixar aqui vincado é a importância destes atos. A importância de continuarmos a olhar para quem nos antecedeu e para quem continua entre nós. E para quem também já não continua entre nós. E ver que fazemos parte de uma espécie de corrente intelectual, não é? Eu tenho muitos antepassados, e a professora Ana hoje também, alguns estão vivos e outros não. E alguns são do século XIX. E há uma espécie de corrente invisível, e mais atrás. E há uma espécie de corrente invisível que nos liga a essas pessoas. E é essa corrente invisível, qualquer que seja a posição que cada um de nós ocupa durante momentos precisos da nossa vida, é essa corrente invisível que é a academia. E é por isso que nós escolhemos ser académicos, pela consciência de pertencermos
a essa corrente invisível e de querermos partilhar essa comunidade intelectual. Porque senão teríamos escolhido, seguramente, muitos de nós, profissões eventualmente mais lucrativas. Aquilo que nos une, aquilo que nos prende é esse sentimento coletivo de pertença. É por isso que é absolutamente crucial que continuemos a fazer livros como este. Que homenageemos a professora Helena Buesco e que continuemos a homenagear aqueles que estiveram antes de nós e que, e essa é a última nota, os guardemos entre nós tanto tempo quanto eles quiserem e lhes for possível. É necessário tirar partido de algumas poucas vantagens que a nossa época tem. Uma delas é a duração. Muito obrigado, professora Helena Buesco. Obrigado uma vez mais a todos os intervenientes nesta mesa de abertura, que agora vai dar lugar a uma segunda mesa com apresentações do livro, propriamente dito, que vai ser moderada pela professora Ângela Fernandes, com intervenções do professor José Cassona e antes da professora Cristina Robalo Cordeiro. Muito boa tarde, é um gosto estar aqui. Quero começar por reiterar todos os agradecimentos que já foram anteriormente aqui expressos pelo meu colega antigo aluno, que não era assunto para esta mesa. Amândio Reis, muito obrigada a todos os presentes, ficamos muito felizes por esta também ser uma ocasião de reencontro de pessoas que ao longo dos 25 anos estiveram connosco no Centro de Estudos Comparatistas. Estou a ver a Orlando, estou a ver a Rita, pessoas que estiveram em circunstâncias mais breves e, enfim, ainda como estudantes também, mestrado. Estou a ver depois os outros, enfim, não vou mencionar mais ninguém, mas estou a ver muitas pessoas que justamente fizeram do Centro de Estudos Comparatistas nestes anos, desde 1997, em que com o professor João Ferreira Duarte, eu tinha que o mencionar também, onde está? Aqui, fomos entregar os papéis à FCT, lembrar-se-á, não é? A caixa ainda era em papel, e a partir desse momento tivemos a oportunidade de, no Centro de Estudos Comparatistas, criar uma comunidade que, sendo uma comunidade científica, foi também, e acreditamos que continua a ser, acho que a atual direção também continua esse legado, continua a ser também uma comunidade de afetos, de interajuda, de debate aceso, não de consensos, mas claramente de um fito que pretende ser a herança e o legado que o nosso diretor mencionava ainda há pouco. Cabe-me agora apresentar os dois queridos colegas que aceitaram imediatamente fazer a apresentação deste livro e, portanto, ter uma intervenção um bocadinho mais substantiva, quer sobre o livro, quer sobre o percurso da nossa homenageada. E justamente, embora todos os conheçam há muitos anos também, quero fazer uma brevíssima apresentação. Começamos pela professora Cristina Robalo Cordeiro, que vem da Universidade de Coimbra, professora catedrática aposentada, que dedicou uma longa carreira principalmente aos estudos franceses,
mas também à literatura comparada, do seu muito vasto currículo, porque gostava apenas de recordar que foi presidente da APLC, da Associação Portuguesa de Literatura Comparada, quando nós deixámos, não é, o professor João Ferreira Duarte e a professora Helena, em 2006, e teve nessas funções até 2010. E dos seus muitos outros cargos de serviço à academia e mesmo à sociedade. Quero lembrar que foi vice-reitora da Universidade de Coimbra entre 2013 e 2011 e foi diretora do Bureau Maghreb da Agência Universitária da Francofonia, também entre 2012 e 2016. Este seu percurso ao mesmo tempo entre a academia e a sociedade, ao mesmo tempo em Coimbra, a nível nacional, em Lisboa e a nível internacional, faz da sua voz autorizada aquilo que nós queríamos para abrir esta segunda sessão. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu vou pôr de pé. Até porque tenho as flores que não vejo a Helena. Muito obrigada, Ângela, pelas suas palavras. É sempre um gosto estar aqui convosco, estar em Lisboa. Caros amigos, caras amigas, querida Helena. Vai ser um bocadinho formal, mas sim, se for um bocadinho. Como deve ser. Há momentos em que, dentro da instituição, nos é permitido sair do seu quadro estrito para deixar falar a emoção que sentimos. Momentos em que a honra que temos em tomar a palavra se confunde com a alegria e a gravidade com a graça. Não digo que seja fácil esta tarefa, quando o que há a dizer de alguém é de todos sabido e quando, ao dizê-lo com as nossas palavras tão comuns, tememos beliscar a sua singularidade e diminuir a sua grandeza. Podemos sempre, é certo, deixar falar a admiração. L'admiration est un sentiment heureux et pur qui agrandit l'âme, escrevia Alfred Vigny. Ainda que, ao admirar, nada acrescentemos a quem é admirado, mas sim apenas a nós próprios, que crescemos e nos engrandecemos. Conheci a Helena há muitos anos, não parece? Muitos anos. Cruzámos uma primeira vez na entrada da sua Faculdade de Letras e, pela mão de Maria Alzira Seixo, fomos apresentadas. Trocámos umas breves palavras, reconhecemos-nos de imediato em muito semelhantes, até num vago passado comum, numa beira baixa das nossas origens, materna a Helena, paterna eu. Éramos jovens, estávamos a começar a nossa vida académica. Depois tudo passou tão depressa. Os encontros, os colóquios, as conferências, os projetos, as provas, os concursos, os júris académicos e literários, as avaliações de centros de investigação e de universidades, os livros, as reitorias, as viagens. A Helena, na sua senda comparatista. Eu, na minha monomania francófona, trilhámos, contudo, o mesmo caminho, em passo firme e seguro, parando aqui ou ali para o repouso sublime de um momento partilhado apenas de conversa e de boa disposição. Mas talvez não tenha razão ao falar de um mesmo caminho, tanto mais que a vida intelectual não se reduz à carreira universitária. E é esta diferença, talvez até divergência, nos nossos itinerários, que me faz hesitar no limiar deste domínio em expansão contínua, febrilmente explorado e metodicamente balizado por Helena Buesco, os estudos comparatistas. Os organizadores da presente cerimónia, pedindo-me para dizer algumas palavras do livro de homenagem, saberão que não se dirigem a uma honesta associada, mas antes, como se diz nos policiais, a uma espécie de infiltrada ocasional, talvez até mesmo ao serviço de uma potência estrangeira. Se recordo, com um certo mal-estar, já fui aqui, se recordo
recordo com um certo mal-estar ter, por um inesperado concurso de circunstâncias e durante uma duração mais ou menos limitada, exercido as funções de presidente da APLC, foi porque vivi esses anos no receio de que desconfiassem da minha incompetência e, pior ainda, da minha escandalosa inadequação. Não sou, com efeito, um arauto da literatura comparada. Ora, ninguém se improvisa comparatista. Mesmo se, sob o efeito de condições familiares favoráveis, alguns espíritos privilegiados, e é o caso da Helena, podem nascer comparatistas. Filha da eminente filóloga Maria Leonor Carvalhão Buesco e de um intelectual romeno, a nossa colega e amiga estava destinada ao comparatismo e ao transnacionalismo. Quanto a mim, e serei brutalmente transparente, alguns de vós conhecem, não sei, submetida a outras influências, e antes de mais, talvez até a um avô paterno, professor de francês, justamente no Liceu de Castelo Branco, admirador de Jeanne d'Arc e de Charles de Gaulle, escolhi exclusivamente a França e a literatura francesa, antes de me implicar na defesa da francofonia e das suas diversas culturas. O que me fez considerar, com certeza sem razão, o império da língua inglesa como uma ameaça crescente e a ideia da literatura mundo como lateral, se não mesmo por momentos contrária, aos interesses geopolíticos que eu defendia. Num campo oposto, a Helena, perfeitamente à vontade em inglês, como de resto em francês, fazia da sua área disciplinar uma terra hospitaleira, onde podem encontrar-se e compreender-se outras experiências e outras expressões do humano. Hoje, afastada das lides da carreira e logo do combate linguístico-ideológico, sinto-me mais disposta ao diálogo e a apreciar livremente todas as formas que pode tomar a empatia na literatura comparada e, mais geralmente, nos estudos comparatistas. Por isso, li com o zelo de neófita o impressionante volume organizado e prefaciado por Ângela Fernandes e Amândio Reis, que felicito. Encontrei em todas as páginas citações ou ecos das obras maiores de Helena Buesco. Incidências do olhar, Grande Angular, Experiência do incomum e boa vizinhança, O poeta na cidade, Heranças imperfeitas. Mas não seríamos levados a pensar, na leitura destes títulos, que estamos não tanto em face de trabalhos eruditos, mas sobretudo perante coletâneas de poesia, como se o imaginário se inscrevesse no limiar de estudos em que o conhecimento objetivo, sem se deixar entravar por convenções de um outro tempo, logra ultrapassar com brilhantismo as fronteiras e reunir os continentes, porque a sua vida, como a sua obra, não conhece demarcações entre saberes e territórios, nelas nada nunca se fazendo estranho ou estrangeiro. O saber tem também ele as suas epopeias e os seus mares nunca dantes navegados. A literatura comparada, tal como é concebida e praticada por Helena Buesco, encerra todas as emoções, todas as descobertas e todos os dramas da aventura. A palavra investigação é hoje tão institucionalizada que perdeu o sabor empolgante que tinha antes de ser reduzida a questões de financiamento, a projetos a construir segundo as normas de Bruxelas. A palavra francesa, recherche, ao invés, manteve intacto o seu prestígio romanesco, talvez graças à La Recherche de l'Absolu, de Balzac, ou à La Recherche du Temps Perdu, de Marcel Proust. Para a Helena, a recherche permaneceu bem uma experiência, a experiência do incomum, uma prova vivida, um risco a correr, uma viagem au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. E se me posso permitir fazer um novo paralelo entre os nossos dois destinos,
creio útil lembrar a situação da epistemologia literária no final dos anos 70, isto é, no momento em que, para nós, jovens assistentes, se colocava a questão crucial da escolha de um domínio de investigação. Leitora de Gérard Genette e de Tzvetan Todorov, lembro-me muito claramente do sentimento ambivalente que me animava. Por um lado, o estruturalismo em declínio equipava-nos com instrumentos de análise precisos e eficazes, o que era excelente. Por outro lado, persuadia-nos de que a idade de ouro da descoberta chegava ao fim, o que era deprimente. Como uma boa aluna, decido então aplicar os métodos aperfeiçoados por outros, adiando a minha exploração de uma terra incógnita. Quanto à Helena, e é aqui que eu quero chegar, tomou logo o largo, partindo à conquista dos novos mundos da literatura comparada. Talvez se tenha lembrado, já apaixonada pelo romantismo europeu, do início da Confession d'un enfant du siècle, onde Alfred Musset compara a sua geração tardia de gladiateurs frottés d'huile, que não serão nunca chamados ao combate. Mas a Helena sabia que havia no mundo muito mais arenas do que as da narratologia e as da retórica geral, outros lugares onde conquistar palmas depois de rudes combates. Fala-se muito hoje de zona de conforto. E o conforto intelectual, a necessidade de segurança científica, é incontestavelmente um monstruoso obstáculo epistemológico, para falar como Gaston Bachelard, sobre a via da invenção. Helena Carvalhão Buesco, cuja inteligência não é segredo para ninguém, possui também a ousadia e a pugnacidade que fazem os grandes inventores. Precisei deste demasiado longo desvio, e agradeço a vossa paciência, para chegar à epígrafe que antecede o prefácio do livro de homenagem que lhe é hoje oferecido. Un langage imprévu dont son âme produit naît avec sa pensée, extraído do poema de André Chénier, L'Invention. Os dois prefaciadores não julgaram necessário comentar este paratexto, tão pertinentemente escolhido, sem dúvida esperaram por mim para o fazer, considerando suficiente, e com razão, resumir a história do Centro de Estudos Comparatistas da FLUM e fazer entrever a sua irradiação nacional e internacional em torno da pessoa e da obra de Helena Buesco. Dizem-nos então, e não poderei dizer mais e melhor, que este livro, e cito-os, pretende, acima de tudo, coligir análises, leituras críticas e testemunhos a propósito das diversas linhas de força que caracterizam o intenso e multifacetado trabalho científico, pedagógico e institucional de Helena Buesco, sublinhando a profunda marca que deixou no panorama académico português e internacional e, mais concretamente, na consolidação da literatura comparada enquanto área disciplinar autónoma. Só acrescentarei que, com a palavra dita ou escrita de Helena Buesco, estamos sempre perante um exercício crítico de pensar. Pensar criticamente é saber formular hipóteses, ousar, aceitar a fecundidade dialética do erro, ler para lá do que está escrito, descobrir íntimas e invisíveis ligações e correspondências entre textos, entre literaturas, autores e movimentos, viver a tessitura de laços que não se esgota no plano da literatura e se verte na vida, nas redes de relações e de afetos. Mas não significará tudo isto apenas fazer o elogio da imensa cultura, no sentido humanista do termo, de que Helena Buesco faz a substância própria, onde se desdobra o seu dom de analogia? Não entrarei no detalhe dos artigos transbordantes de ideias que o livro reúne em duas partes que se completam uma à outra, a primeira mais especulativa, feita de ensaios sobre o comparatismo, a segunda mais pessoal, mais intimista, dando a melhor conhecer o carisma científico e humano de Helena Buesco. Os 15 ensaios e 34 testemunhos, que ocupam as 380 páginas
deste volume atestam esse duplo alcance, português e mundial, da ação visionária da nossa heroína. Cidadã do mundo, Helena Buesco manteve sempre vivo o ideal de paz de que a literatura comparada, desde Giuseppe Mazzini, é inseparável, ou melhor, de que ela nasceu. Face à guerra atroz, face ao absurdo afrontamento das civilizações, face à estupidez, face à ignorância, existem estudiosos que se obstinam em fazer valer os direitos da fraternidade das literaturas e das culturas. Será ingenuidade? Talvez. Mas aqui reside, em todo o caso, a sua honra e o seu merecimento. Obrigada. Muito obrigada. Enfim, não temos palavras para agradecer o cuidado da leitura e, sobretudo, a intensidade da intervenção. Gostaria agora de passar a palavra ao professor José Pedro Serra, que conhecerão, é professor de catedrático de Estudos Clássicos da Faculdade de Letras, diretor da nossa biblioteca, mas também colaborador já há muitos anos do Centro de Estudos Comparatistas e isto é o que eu quero sublinhar, foi professor no programa em Estudos Comparatistas durante muitos anos, diretor do seu mestrado entre 2016 e 2023, partilhámos muitas questões burocráticas e muitos episódios sempre estimulantes com os nossos alunos e é também, seguindo a observação também do Amando há pouco, esta apresentação não podia acabar, ou não podia terminar sem a minha evocação das minhas aulas de literatura, de cultura clássica no primeiro ano da faculdade, em que o professor José Pedro Serra, a mim e a tantos de nós, perguntava de maneira surpreendente se éramos amados pelos deuses e nós continuamos a perguntar o que é que isso pode querer dizer e é esta indagação sobre se estamos entre os homens e os deuses, entre as pessoas e outras dimensões que também o seu legado nos permite continuar a pensar. Muito obrigada. Muito obrigado, agradeço. Vou seguir o exemplo da senhora professora, falarei de pé, uma vez que não posso alcandorar o brilho da sua exposição, ao menos na altura física não ficarei muito atrás. Quero agradecer, evidentemente, à professora Ângela Fernandes, que me contactou diretamente, mas nesse agradecimento quero naturalmente agradecer a todas as pessoas que estão envolvidas neste livro. Quero agradecer sobretudo à Helena Buesco por permitir tudo isto e quero saudar também o Centro de Estudos Comparatistas enquanto instituição e, last but not least, saudar a presença do nosso diretor aqui nesta cerimónia, ato que vejo com algum enlevo também. Embora a idade me obrigasse a ser prudente, creio que algumas infantilidades ainda nascem em mim. E uma foi ter respondido imediatamente que sim, antes de saber o que é que lhe era pedido. Tal foi o entusiasmo de ouvir que vinha falar sobre Helena Buesco e sobre este seu livro de homenagem, que me precipitei a dizer que sim, sem saber o que me era pedido. Assumido o risco, agora assumirei a morte. Quero dizer que é propositadamente que misturo aqui memórias, laços pessoais, naquilo que entendo que é verdadeiramente uma homenagem e uma celebração. O meu pequeno discurso, justamente, refletirá o que eu entendo como celebração e o modo como a pessoa, a obra e o livro
se relacionam com Helena Buesco. Por isso, mais do que uma apresentação do livro, o que eu quero fazer de facto é celebrar. E dentro da celebração, que é uma palavra que me alegra, de resto, dentro da celebração farei referência ao livro. Ora, dando voz às minhas origens clássicas, celebrar provém de celebrare, celebre. E se nós nos situarmos nesse trilho etimológico, ele remete para a ideia de uma frequência de lugar ou de pessoa e, por isso, para a ideia de uma festividade, para a ideia de um lugar que poderá, ou de pessoa que poderá, de alguma forma, tornar-se sagrado. Mas para a fenomenologia da celebração, não é tanto o aspecto da quantidade, isto é, do número dos que frequentam o lugar, mas sobretudo o aspecto qualitativo dessa frequência, que justamente implica em si próprio o ato de eleição, o eleger, o de distinguir e, por isso, o de celebrar e trazer à memória. Quer num sentido mais apertado, religioso, do cerimonial sagrado, quer no sentido mais privado da esfera pessoal, o que está em causa é sempre uma celebração como ato de memória, como alegria de uma pertença e justamente, claro, evidentemente, como um ato de alegria. Eu, hoje e aqui, como todos nós, estamos alegres. Mas é preciso perguntar qual é, então, a razão funda dessa alegria. Porque a alegria não é apenas a buçalidade da boa disposição. A alegria funda-se numa razão profunda que, de alguma forma, marca o ritmo celebrativo com a situação, com a realidade e com a pessoa. Entre essa buçalidade e o fino aroma e a brisa da alegria, há uma diferença incomensurável. Por que razão, repito eu, então, estou eu hoje, estamos todos alegres ao homenagear, ao celebrar Helena Buesco. Divido em duas áreas, em dois campos, as razões da minha alegria. Antes de mais, por razões pessoais, de reconhecimento de qualidades pessoais. Porque é uma banalidade, mas eu não fujo a elas, é uma banalidade falar-se da inteligência de Helena Buesco, é uma banalidade falar-se da sua extraordinária energia. Eu sublinharia este aspecto. A sua extraordinária energia, muito maior que a dos telemóveis ainda. Uma energia efetivamente inesgotável e de que eu tive contacto, conhecimento direto. Mas mais do que isso, gostaria de referir como qualidade pessoal a sua honesta demanda. Demanda é um termo que me agrada. Significa justamente essa vitalidade de uma pergunta que se transforma noutra pergunta. Significa, pois, em última análise, a essência da peregrinação, do peregrino. É isso que é demandar. E é essa qualidade pessoal que, enfim, nesta banalidade, que é sublinhar qualidades pessoais, mas que é preciso serem ditas, banalidade porque ninguém disso duvida, como já foi dito pela senhora professora, gostaria, pois, de
sublinhar. Mas gostaria também de concretizar o que eu estou a dizer. Em que é que se concretizou esta energia? De que forma um exemplo concreto para que não permaneçamos apenas numa espécie de flatus vocis, de boas intenções, de sopro da voz? Ora, eu tive o privilégio e também o destino de ter pertencido com Helena Buesco, como vice-presidente, àquilo que então se chamava o Conselho da Biblioteca. Mal não sabia que isso me iria marcar as décadas seguintes. Por que falo nisto? Falo nisto porque hoje, felizmente, é uma altura para cumprimentar também o diretor da Faculdade de Letras, porque hoje eu julgo que a importância, a respeitabilidade da biblioteca é já um ponto sobre o qual nem é preciso pensar, é uma evidência, mas não era assim. E, na verdade, a grande contribuição de Helena Buesco para a biblioteca, ainda na época do Conselho Diretivo, de que era presidente nessa altura, Albert Pina, justamente começou, grande engano, Albert Pina para Pina Martins, que eu ia dizer, seria uma confusão própria, mas o que eu quero sublinhar é a respeitabilidade que foi, nessa altura, imposta ao próprio Conselho Diretivo. De que forma? Fazendo notar que a biblioteca exigia um professor e exigia uma política que justamente lhe outorgasse a dignidade e a possibilidade de crescimento que uma biblioteca universitária exigia. Não é por acaso que esse pedido, essa exigência que critérios científicos acompanhassem os critérios técnicos sem atropelo e sem contradição, não foi por acaso que isso foi colocado como condição primeira dessa presidência no Conselho de Biblioteca. Porque até aí, importa dizer, os professores estavam mais ou menos afastados da gestão corrente da biblioteca. Foi muito, e se hoje nós trilhamos outros caminhos na biblioteca, importa olhar a sua gênese. E a gênese dessa transformação esteve aí, nesse conselho de leitura que teve como presidente a professora Helena Buesco e este seu humilde criado, que apenas a seguiu nessa tarefa. Mas, se refiro às qualidades pessoais de Helena Buesco, importa agora olhar também para a sua obra. E a sua obra, evidentemente, foi, do ponto de vista institucional, o traço mais característico parece-me ter sido o próprio Centro de Estudos Comparatistas. E também aí me sinto particularmente à vontade. Eu, e retomo as palavras da senhora professora, que também sou uma potência estrangeira, não sei de onde lhes vem esta simpatia pelas potências estrangeiras. Sabe porquê? Porque têm confiança neles próprios. Por isso não precisam de se impor. Deve ser por isso, com certeza. Mas eu trabalhei durante muitos anos e integrei como investigador convidado o Centro de Estudos Comparatistas. E devo dizer que me senti sempre particularmente bem. Oriundo dos estudos clássicos, entendia e entendo os estudos clássicos não como um fim em si próprio. Aliás, pouco interesse tem nos clássicos se
esses clássicos nada tivessem a ver com o mundo de hoje. Mas têm, para felicidade de alguns, para esquecimento de outros. Mas a verdade é que os clássicos são uma voz que transformadamente nos vão constituindo e à qual regressamos não como quem regressa a uma casa impoluta, mas justamente como quem regressa também nós, com tijolo e instrumentos para as remodelarmos. A cultura clássica não é a coisa em si kantiana, que aliás não existe na cultura. Por isso, por ter sido tão bem recebido no Centro de Estudos Comparatistas, nele me demorei, e demorei longamente, e demorar-me-ei até ao fim, como mostra de fidelidade. E foi a partir daí que pudemos fazer volumes como Memória e Sabedoria, outros volumes que efetivamente cruzavam diversos interesses, diversas vozes, diversas escritas, diversas memórias. Mas também a referência ao Centro de Estudos Clássicos merece algo de concreto. Falei já da minha relação com o Centro de Estudos Clássicos, mas agora gostaria de referir um ponto e um escolho entre os muitos que poderia escolher. Talvez os mais jovens não se recordem da situação que vivia a literatura em 1980. Desacreditada em muitos aspectos. Vivendo lutas francamente impressivas. Nomeadamente, lutas que se herdavam de uma concepção da linguagem e da linguística apenas como modo de comunicação eficaz e não mais outra coisa. Reduzindo, pois, aquilo que desde os gregos nos traz o doce travo da palavra amável apenas à eficácia do momento e a escrita apenas ao pragmatismo da comunicação e não à elevação a um estado de pensamento e de compreensão do real. Nesse tempo, a luta de Helena Buesco foi imensa pela área da literatura, enquanto área de um saber que não poderia nem ser desvalorizado, nem menorizado, muito menos escravizado a outras concepções de linguagem que, naquela eficácia do momento, se julgou que era o futuro do progresso entre os homens. Ora, não tomem esta luta da literatura como coisa menor. Aliás, foi a partir dela que o seu contributo, por exemplo, para os programas de literatura na nossa pátria é determinante. Num momento em que, recordo, se preferia dar regulamentos de concursos às leituras de textos literários, ou ainda se considerava mais útil para a formação do estudante copiar um requerimento oficial de uma qualquer repartição ao estudo de um soneto de Camões. Como se, grande engano, aquele que copiasse bem o formulário de um requerimento pudesse compreender Camões. E aquele que compreendesse bem Camões não pudesse escrever um requerimento oficial. Ora, é desta ideia e desta dignidade da literatura que eu recordo a ação de Helena Buesco. Mas não só. O seu percurso levou-a para a literatura comparada. E também aí quero citar um aspecto que particularmente me interessou e ao qual regresso, ininterruptamente.
Literatura comparada é um termo equívoco. Ou seja, é um termo difícil, como filosofia, como tragédia, para utilizar um termo que me é muito caro. Se concordarem comigo que a alegria não é o oposto à tragédia, mas uma coincidência estranha e sublime. São termos difíceis. Mas a verdade é que desde o primeiro momento, Helena Buesco se recusou a aceitar por escrito ou oralmente a ideia de que a literatura comparada é fazer comparações. A largueza de um domínio, de uma área de estudo, cujos limites necessitam de uma reflexão para o caráter selvagem de acordo com o qual tudo se pode comparar, é de facto o canto fúnebre da literatura comparada. E porquê? Porque a metodologia, a consciência dos métodos a utilizar, o delinear claro do objetivo da literatura comparada, que aliás tem transfigurado ao longo das décadas, no entanto, essa própria transfiguração é indispensável para manter a identidade própria do estudo das literaturas comparadas. Literatura comparada não é o remoque insensato do desejo de comparar tudo. Ora, foi baseado nesse esforço continuamente metodológico que, efetivamente, Helena Buesco, baseado nisto, guiou a literatura comparada num centro incipiente, num centro que começava do nada, num centro de excelência. Pouco me interessa o que diz hoje a FCT sobre os centros, se é de excelência, se é de reserva, se é de turismo, pouco me interessa. É um centro de excelência. Ora, justamente, foi este rigor que acompanhou continuamente o trabalho concreto das comparações, rigor teórico no sentido de uma teoria da literatura que se exerce sobre a sua própria área, que Helena Buesco conseguiu dar novos contornos a uma palavra antiga, como República das Letras, ou como literatura-mundo, que já tinha sido usada noutros contextos. Quero dizer, pois, que, em última análise, o livro que hoje aqui lançamos reflete exatamente isso. Reflete, por um lado, os merecidos e inúmeros testemunhos pessoais. E é bom compreendermos que as instituições não são só afeto, mas também são afeto. É bom lembrar que as instituições não são só memória, mas justamente porque são memória, são eletivas e são históricas. E é justamente por isso que, a propósito da literatura comparada, podemos ter nas suas obras uma quantidade imensa de volumes que retratam bem este esforço. Por mim, enquanto visitante acolhido com tanta alma pelo Centro de Estudos Clássicos, apenas posso, no Centro de Estudos Comparativos, sabe, isto é uma dúvida porque são os dois SECs. E sempre que são os dois SECs, a minha memória, por ter sido acolhido no Centro de Estudos Comparatistas e, sobretudo, no Centro de Estudos Comparatistas, pela mão de Helena Buesco, ter sentido o que fazem os grandes mestres quando alguém os visita, que é acolhê-los na hospitalidade, que é, no fundo, a hospitalidade dos humanos que a Terra visita. Muito obrigado. Obrigada. Eu creio
que resta-nos, no momento final, ouvir a professora Helena Buesco, que nós aqui celebramos, e passamos a este momento final. Obrigada. Muito obrigada. Pode ser. Direto. Muito boa tarde a todos. Eu, depois destas alocuções, quer da Cristina Robaldo Cordeiro, quer do José Pedro Serra, fico, como imaginam, sem jeito. Também porque vejo aqui tantas pessoas, umas, enfim, que eu esperava ver, outras inesperadas, mas não menos caras. E, portanto, é também uma grande alegria para tomar uma palavra que o professor José Pedro Serra utilizou e utilizou sempre tão bem. É para mim uma alegria muito grande estar aqui e, enfim, ver-vos e estar convosco, sobretudo estar convosco. Eu vou, enfim, dizer umas palavras, mas muito breves. Começarei por dizer que a minha gratidão é uma gratidão infinita e é sobretudo uma gratidão múltipla por este livro, por tudo aquilo que estou justamente a ler neste livro. E, portanto, se eu fosse, enfim, se fosse para fazer as coisas como deve ser, eu teria de agora dirigir uma palavra pessoal a todas as pessoas que colaboraram neste livro e, evidentemente, não o poderei fazer, mas farei um agradecimento pessoal, um agradecimento individual e pessoal a todos aqueles que colaboraram neste livro, aos organizadores também, enfim, aos meus colegas e ex-alunos, já agora, o Amândio Reis e a professora Ângela Fernandes, que eu vejo aqui como símbolos das centenas e centenas de alunos, estou aqui a ver colegas, que ao longo de décadas, como se costuma dizer, me passaram pelas mãos, não é? E que eu vi, ainda estou aqui, estão aqui alunos da minha última turma, que eu dei aqui na faculdade. Enfim, rever estas pessoas é também uma forma de lhes estar grata. Essa gratidão que eu depois exprimirei individualmente e pessoalmente. Mas, assim, de qualquer modo, neste momento, e sabendo que a cada um dos colegas e amigos que figuram neste livro reservarei então uma palavra comovida e pessoal de gratidão, limito-me nesta ocasião, nesta oportunidade, a agradecer aos colegas aqui presentes. Já falei dos professores Amândio Reis e Ângela Fernandes, que tocaram aquilo que eu, neste momento, considero uma espécie de orquestra de vozes, que é este livro. Tocaram esta orquestra de vozes da melhor maneira, reunindo os mais de 50 textos que constituem este volume. Mas queria também cumprimentar de forma muito calorosa os meus queridos colegas e amigos Cristina Robaldo Cordeiro, a professora Cristina Robaldo Cordeiro e o professor José Pedro Serra, e também o senhor diretor da faculdade, professor Hermenegildo Fernandes, com a diretora do Departamento de Literaturas Românicas, professora Joana Matos Frias, que estiveram presentes nesta sessão. Também, embora não estivessem, enfim, nesta mesa, gostaria de lembrar o ex-diretor
do Centro de Estudos Comparatistas, o professor Hélio Alves, com quem este projeto teve início, primeiro sob a forma de colóquio e depois com o livro propriamente dito, a professora Mariana Liz, atual diretora do Centro de Estudos Comparatistas, que justamente herdou esta empresa do professor Hélio Alves e a viu chegar a bom porto, e também à minha querida colega Luísa Soares, cujo trabalho para o colóquio e depois o livro eu gostaria de salientar, sei que foram momentos de grande empenho e de muito trabalho, e só tenho a agradecer, evidentemente. Portanto, olhe para este volume e algumas das coisas que eu vou dizer rimam com algumas das coisas que foram ditas já. Perdoar-me-ão, mas é a minha perspectiva pessoal e, portanto, repetirei algumas das questões que foram ditas. Ao olhar para este volume, isto é um dos aspectos que foi mencionado, creio, pela minha colega, a professora Joana Matos Frias, olho para este volume como uma espécie de resposta ao primeiro grande volume que, com Manuel Guzmão e João Ferreira Duarte, aqui também presente, em que nós, os três, em 2001, reunimos aquilo que nos pareceu ser, na altura, a nata da literatura comparada e os vários campos em que a literatura comparada se manifestava de uma forma mais evidente. Agora, passadas várias décadas, na verdade, passados 25 anos, enfim, é um número mágico, mas é verdade, visto que o primeiro, A Floresta Encantada, foi publicado em 2001 e este em 2026. Portanto, passadas várias décadas, é uma grande alegria ver reunidos neste volume tantos colegas e tantos amigos que juntos constituem a nata do presente e muitos a nata do futuro, se assim posso exprimir-me. Porque se alguma coisa eu gostaria de mudar no título deste volume, que é, como sabem, Literatura Comparada ontem e hoje, seria acrescentar mais uma indicação temporal e dizer que para mim é também literatura comparada ontem, hoje e amanhã. E com esta pequena alteração eu quero sinalizar aquilo que é para mim de uma enorme importância pessoal e decisiva. É uma pequena grande alteração, porque ela tem a ver com aquela que foi e continua a ser a minha convicção de sempre, a de que um professor e investigador, que fundamentalmente fui e continuo a ser, é aquilo a que Mário de Sá Carneiro chamou qualquer coisa de intermédio. Ou seja, é um elo numa cadeia de transmissão, que também já aqui foi recordada pelo Sr. Diretor, um elo numa cadeia de transmissão que vem de trás e tem de continuar para a frente. Eu sou herdeira. Sou, aliás, uma criatura, como eu costumo dizer, desta minha alma mater, que é a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. E eu sou herdeira, aquilo que eu fui e sou, muito deve aos meus maiores, de que eu gostaria, neste instante, de recordar, muito em especial, a professora Maria Alzira Seixos, que foi efetivamente quem me formou e a que eu gostaria, por impossibilidade pessoal de, na altura do seu desaparecimento, me manifestar publicamente, como aliás o Sr. Diretor da área sabe, gostaria de aproveitar este momento para me manifestar. Não posso esquecer todos os ensinamentos que dela recebi e de outros meus colegas maiores, digamos assim,
de quem eu sinto que recebi uma herança que depois eu tinha a obrigação de não deixar parar em mim. E por isso é que a questão da transmissão é tão absolutamente decisiva. E por isso é que eu sou qualquer coisa de intermédio, não é? Sou aquilo que eu recebi dos meus maiores e sou aquilo também que, com alguma felicidade, e espero que sim, eu pude, apesar de tudo, transmitir a quem vem depois, não é? E, portanto, esta ideia de uma transmissão e de uma herança que é efetivamente aquilo que nos faz e que faz um verdadeiro professor e um verdadeiro investigador. Faz, sobretudo, um verdadeiro professor. Um professor que não é um elo nesta cadeia, não é, na verdade, a meu ver, um professor. Porque não cumpre aquilo que um grande teórico da literatura definiu como cultura e que eu gostaria aqui de recordar. É uma definição que eu acho tão produtiva e tão étincelante, para utilizar uma... Enfim, pronto. E essa definição é: a cultura é a memória não hereditária de uma comunidade. A memória não hereditária de uma comunidade. É uma definição que eu acho absolutamente extraordinária. Primeiro porque justamente define a cultura como memória, não é? Depois é uma memória que não é apenas pessoal, é uma memória de uma comunidade. É uma memória daquilo que todos nós partilhamos. E, portanto, é uma memória partilhada por todos nós. E, finalmente, é uma memória não hereditária. Não sendo hereditária, é uma memória que exige ensino e aprendizagem. Estas palavras são palavras, muitas vezes, das quais muitas vezes se foge, não é? Como se fosse um pouco, como se fosse mau ensinar ou reconhecer que se ensina, e como se fosse mau também aprender ou dizer-se que se aprende. Eu que aprendi e ensinei, reconheço uma grande dignidade neste processo e, portanto, é esta transmissão que aqui é para mim também uma transmissão muito importante. Se para Sá Carneiro esse intermédio, essa qualquer coisa de intermédio era, como ele dizia, um pilar de ponta de tédio, não é? Entre mim e o outro. Para mim, deixem-me utilizar esta expressão metafórica de Sá Carneiro para dizer que é a figura do professor que, com entusiasmo e dedicação, falou-se também de entusiasmo e esperança, o professor, com entusiasmo e dedicação, vê o futuro a acontecer à sua frente. É isso que um professor reconhece. Quando vê os seus alunos, está a ver o futuro à sua frente. E isso é algo que não tem paga, é um valor extraordinário, não é? Porque, ainda por cima, todos os dias o futuro está a acontecer à nossa frente. Não acontece só uma vez, está sempre a repetir-se. E esta repetição do futuro ou dos futuros é, creio eu, algo que é, como digo, que não tem paga. Eu vejo aqui pessoas também de história e de outras áreas e essa ideia, creio eu, é também uma ideia que nós partilhamos nas várias áreas. E, portanto, essa é a minha experiência de todos os dias, desde que comecei a ensinar. Uma experiência que foi desta forma ao longo de décadas de ensino e aprendizagem e é hoje materializado em tantos nomes deste volume, deste livro e em tantos rostos que eu reconheço nesta sessão que me confirmam que fui, com muita alegria, qualquer coisa de intermédio. A minha gratidão por isso não tem fim, como eu comecei por dizer. Bem-ajam todos aqueles que me fizeram ser quem sou, os que vieram antes de mim e os que vieram depois de mim. Obrigada.
seria exatamente ainda a homenageada, porque não entendemos este momento como um momento de clausura, de fim, clausura se calhar é espanhol, de fim, de final, e então, justamente por isso, queremos deixar só uma nota para o futuro. Este livro chama-se A Literatura Comparável Ontem e Hoje. Não pretendemos fazer futurologia, como bem sublinhou a Joana há pouco. Queremos, contudo, afirmar a esperança, a expectativa, a esperança de que há um futuro, e esse futuro baseia-se na existência de um presente, de um passado que celebramos aqui, e também nesse sentido queremos sublinhar a importância deste livro como um ponto de partida, um ponto de chegada, mas um ponto de partida porque nada está encerrado e a sensação que temos é que está tudo sempre por fazer. E isso aprendemos com a professora Helena Rasco. Mas o Orlando também acabou a falar. Eu tinha uma coisa preparada um pouco mais longa, mas que vou sintetizar muito rapidamente, porque seria uma resposta a um aspecto que a professora Cristina Rubal Cordeiro notou. De facto, um autor que não explica a epígrafe é uma grande provocação, mas um leitor que repara nela é uma alegria ainda maior. E eu agora sinto-me no dever de, como retribuição, eu vou poupar-vos ao comentário do texto que eu tinha preparado, mas sinto-me no dever de explicar que, na verdade, essa epígrafe, e aproveito também para relembrar a comparação genial que a professora Cristina Rubal Cordeiro fez dos títulos dos livros de ensaio de Helena Buesco como uma coletânea de poesia. Ora, justamente essa epígrafe foi roubada por nós de uma citação de André Chenier que a professora Helena Buesco faz num dos seus livros com um dos títulos mais poéticos. Aliás, ela é poeta, para quem não souber, e que continua a ser um dos meus preferidos, a Lua, a Literatura e o Mundo. É daí que vem essa linguagem prevista e de sobressalto, que é justamente a linguagem que nos ensina a falar a professora Helena Buesco. Portanto, muito obrigado. E o livro está à venda para quem tiver interesse em adquirir. E agora sim. Muito obrigada. Obrigada.